Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia. Hoje é sexta-feira e o devocional proposto pela revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD nos traz o tema Sinais para os fiéis e para os infiéis. O texto proposto está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 22 ao 25. Versículo 22 diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Que de início ele tira esta ideia de que os dons espirituais afastam as pessoas que não conhecem a fé da igreja. Muito pelo contrário, os dons, eles são um sinal que convidam o pecador e, vez por outra, até animam o pecador a conhecer mais sobre o Evangelho. Porém, ele faz um alerta. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, aqui já estamos falando de um culto público, não é? E todos falarem línguas estranhas, todos aqui ele está falando, todos ao mesmo tempo e sem intérprete. E entrarem indoutos, isto é, pessoas que não conhecem as línguas faladas, no caso de dom de variedade de línguas, seria possível que alguém de outra nação entrasse e ouvisse na sua própria língua, como em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ou infiéis, que embora entendessem alguma coisa, não creriam naquilo que estavam ouvindo. Ímpios, né? Se esses entrassem, ele está dizendo aqui, não diriam porventura que estáis loucos? Então aqui há uma advertência para que estes dons sejam usados com ordem e decência. O devocional de ontem nos falou que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o que se tenta evitar aqui é uma confusão. O Espírito do Senhor não habita onde há confusão, mas a manifestação dos dons é livre, desde que haja ordem. Aqui no versículo 24 ele diz: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Aqui, irmãos, aqui que é a glória desse texto. Porque ele diz que se todos que estiverem na igreja, nesta congregação, neste culto pentecostal, né? Todos profetizarem, aquele que for indouto, ou aquele que entrar e for infiel, no momento que ele entrar, aleluia, o Espírito Santo vai tomar estes homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com este dom de profecia, e vai revelar aquilo que está no coração destes homens, de modo que de todo ele será convencido. Por quê? Porque daquilo que estava oculto foi revelado. E mais ainda, todos que estão na casa, sejam infiéis ou fiéis, sejam crentes ou incrédulos, verão. Isto será julgado, será indicado por quem está ouvindo que ali houve a operação de Deus. Versículo 25, ele conclui dizendo: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Eu me animo quando eu leio este versículo. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. O pecador, o homem mau, o ímpio, o infiel, ele entra na congregação dos santos. E quando ali tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que manifestam os dons de profecia, ainda que seja pela palavra do pregador, ou uma revelação direta a ele, naquele momento, na exposição da palavra, por exemplo, o coração dele vai estar desnudado. A palavra vai lhe falar tudo aquilo que secretamente ele vive,
todos os pecados que ele encobre e todas as ansiedades que ele tem. Os anseios do seu coração ficarão evidentes e ele não terá outra forma, outra resolução, outra conclusão a não ser dizer: primeiro, olha os passos, primeiro ele se lançará sobre o seu rosto, isto é, causará arrependimento, ele vai se compungir, ele vai se contristar com o seu estado. Segundo lugar, ele adorará a Deus. Veja, irmãos, os infiéis, aleluia, os ímpios, aqueles que não têm Deus, ao verem os dons, eles adorarão a Deus. Como é que pode alguém negar que os dons, eles são vitais para a vida da igreja? Aqui ele diz que aquele que ouve a profecia, ele vai adorar a Deus. Mais do que isso, ele diz que publicando dirá que Deus está verdadeiramente entre vós. Ele não vai se aguentar. Ele não vai guardar essa revelação só para si. Aleluia. Ele vai ser compelido a anunciar. Veja, Deus pega um ímpio, um pecador, e vai transformar este homem num evangelista. O que é um evangelista? É pregador de boas novas. Ele vai sair daquele lugar, daquela congregação, e vai ser compelido a anunciar. Anunciar o quê? Que Deus está verdadeiramente naquele lugar. Então, irmãos, nós vamos ver o que se viu nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o que se viu no início da nossa igreja no Brasil, do pentecostalismo verdadeiro. Nós vamos ver as pessoas indo até os templos, porque não tem como negar que o Espírito Santo, através de pessoas simples, através de pessoas humildes, às vezes, através até de pessoas sem cultura, mas cheias do Espírito Santo, crentes, esses irmãos cheios como uma brasa viva nas mãos do Senhor, vão anunciar ao mundo que o Senhor Jesus está vivo e que o Espírito Santo está atuante em nosso meio. E neste momento, nesta hora, declararão publicamente que Deus está verdadeiramente entre vós. Eu quero, em nome de Jesus, que esta sexta-feira sirva de ânimo para você, que esta sexta-feira sirva de combustível para a sua vida espiritual, que você seja cheio do Espírito Santo, você que é crente, seja batizado ou não com o Espírito Santo, você tem a oportunidade de hoje, nesta sexta ou nesse final de semana, ser batizado com o Espírito Santo, ser selado com o fogo do Espírito Santo e ser, na verdade, uma testemunha de Jesus na terra. Esta é a minha oração, que Deus te use, que através dos dons você chame a atenção deste mundo perdido para a graça do Senhor Jesus Cristo. Isto ocorrerá contigo, com a tua família, aonde você mora, no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver. E o Espírito do Senhor estará sobre você neste momento em que você for usado por Deus com os dons de línguas, com o dom de profecia. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. É a minha oração e o meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.